Prezados alunos, damos início à nossa terceira aula sobre direito de propriedade industrial. Em nossa primeira aula, nós apresentamos o conceito de propriedade industrial, apresentamos a vocês quais são as espécies de bens industriais. Então, nós citamos a invenção, o modelo de utilidade, a marca e o desenho industrial, bem como falamos que essa matéria ela é normatizada pela Lei 9279 de 1996, que é a denominada Lei da Propriedade Industrial, e temos também uma convenção internacional, que é a Convenção de Paris, em relação à qual o Brasil é signatário e que foi incorporada ao direito positivo brasileiro através de devido decreto legislativo. Vimos na aula passada, começamos a estudar a figura da invenção e nós nos preocupávamos na aula passada em apresentar a vocês qual era o conceito ou qual é o conceito de invenção. Falávamos sobre a diferença entre invenção e descoberta, falamos aquilo que não é considerado invenção na forma do artigo 10 da Lei 9279, nós temos um elenco no artigo 10 de hipóteses que não se enquadram como invenção. Reiteramos a questão relacionada ao tratamento jurídico, que a invenção ela é normatizada no Brasil pela Lei de Propriedade Industrial, pela Lei 9279 de 1996 e também pela Convenção de Paris. Falávamos também a respeito da patenteabilidade da invenção. Falávamos que tanto o bem industrial invenção quanto o bem industrial modelo de utilidade, eles podem ser patenteados. Isto é, pode-se realizar o requerimento para a obtenção de patente junto ao INPI, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aquele que detém a patente de uma invenção tem o direito de explorar durante um determinado período de tempo e de forma exclusiva aquela invenção objeto da patente. Nós buscamos na aula passada trazer uma série de exemplos de invenções a vocês, inclusive apresentando cartas patente para que vocês pudessem ter uma visão mais prática, acerca do documento que identifica a existência de uma patente de uma invenção. E nós começávamos na aula passada, mas para o fim da aula passada, nós começávamos a estudar os requisitos para que se possa uma invenção ser patenteada. Na forma do artigo 8º, na forma do artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial, na forma do artigo 8º da Lei 9279 de 1996, para que uma invenção ela possa ser patenteada, são necessários 4 requisitos. É necessário o preenchimento de 4 requisitos: a novidade, a atividade inventiva, a industriabilidade ou aplicação industrial e o desimpedimento. Então vejam, senhores, que para que eu possa obter a patente de uma determinada invenção, tem que se preencher esses 4 requisitos. Isto é o que consta expressamente do artigo 8º da Lei 9279 de 1996. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. E se os senhores forem ao artigo 18, se forem ao artigo 18 dessa mesma lei, da Lei de Propriedade Industrial, da Lei 9279, vocês vão lá encontrar uma relação enorme de situações de invenções que não podem ser patenteadas. O artigo 18 prevê hipóteses em que é impedido o patenteamento de uma invenção. Então vejam que para que eu possa ter a minha invenção patenteada ou patenteável,
eu tenho que ter, ou melhor, a minha invenção tem que ter a característica de novidade, de atividade inventiva, de industriabilidade ou aplicação industrial e também não se enquadrar em qualquer hipótese de impedimento constante do artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial. Ainda na aula passada, nós tratávamos da figura da novidade, da característica novidade. E nós falávamos que para uma invenção ter a característica de novidade, ela não pode se encontrar compreendida no estado da técnica. O que significa estado da técnica? Estado da técnica é tudo aquilo que já é de conhecimento público, ou pelo menos é de conhecimento daqueles que são estudiosos daquele determinado objeto. Então vejam que quando eu afirmo que algo, para ser considerado invenção patenteável, não pode estar compreendido no estado da técnica, significa que os conhecimentos necessários à produção daquele produto inventado não poderia existir, o conhecimento não se encontrava ainda público antes de ser criado esse bem. Então imagine que hoje eu venha e diga, olha, eu inventei um lápis. Bom, mas alguém vai virar e vai falar assim, Denis, não, você não inventou o lápis. Por quê? Porque os conhecimentos necessários a produzir um lápis já era de conhecimento público, ou pelo menos de conhecimento daqueles que são estudiosos na manufatura de lápis. Logo, o conhecimento necessário para a produção desse lápis já se encontrava no estado da técnica. Se já se encontrava no estado da técnica, não há a novidade. Então eu só vou considerar uma invenção como tendo a característica de novidade nas situações em que os conhecimentos necessários à produção daquela invenção ainda não é de conhecimento público ou de conhecimento daqueles que, porventura, sejam estudiosos do respectivo objeto. Então nós podemos aqui, mais formalmente, apresentar a vocês o conceito de estado da técnica. Então, o estado da técnica abrange todos os conhecimentos que qualquer pessoa possa ter acesso, especialmente os estudiosos de um assunto, seja no Brasil, seja no exterior. Para que a invenção seja considerada novidade, ela não pode estar compreendida no estado da técnica. É o que é determinado pelo artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial. O artigo 11 da Lei de Propriedade Industrial determina que a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente. Data do depósito do pedido de patente é a data em que eu requeiro junto ao INPI a patente de uma determinada invenção, pessoal. E aí o parágrafo 2º ainda acrescenta: para os fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil e ainda não publicado será considerado estado da técnica a partir da data do depósito. Isto quer dizer que a partir do momento em que eu apresento um requerimento de patente de uma invenção, a partir do momento em que eu requeiro a patente de uma invenção, quando eu requeiro essa patente, não vai ser de imediato divulgado, publicada essa invenção. Na realidade, essa invenção vai ficar em sigilo por 18 meses.
mas já vai se considerar que ela se encontra no estado da técnica. Para quê? Para que outra pessoa não possa vir e requerer a patente, o patenteamento desta mesma invenção. Ah, Denis, eu na minha atividade produtiva, na minha atividade intelectual, no meu doutorado, eu inventei algo, né? Eu inventei um produto. Eu inventei esse produto, mas olha, será que eu tenho que requerer a patente desse produto antes mesmo de eu defender a minha tese na banca de doutorado? Será que se eu apresentar à banca de doutorado esta minha invenção, ela já passará a estar compreendida no estado da técnica, porque pelo menos os membros da banca passarão a ter conhecimento a respeito dela e, por consequência, ela deixaria de ser novidade e não preencheria requisitos para ser patenteada? A resposta é: você pode tranquilamente defender a sua tese apresentando a sua invenção e, posteriormente, você vai requerer a patente, vai proceder ao depósito do requerimento de patente. Por quê? Porque o artigo 12 da Lei 9279 determina que não será considerada como estado da técnica, isto é, não está compreendida no estado da técnica, a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precederam a data do depósito. Se a divulgação da invenção foi feita pelo próprio inventor ou foi realizada pelo INPI, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou por terceiro, desde que esse terceiro tenha tido as informações sobre essa invenção obtida direta ou indiretamente junto ao seu inventor. Então vá lá, defenda a sua tese, apresente a sua invenção, só não se esqueça que a partir desse momento você tem 12 meses para requerer a patente dessa invenção, porque se passar de 12 meses, você já não tem mais a proteção do artigo 12 da Lei 9279 de 1996, tá? Por favor, corrijam aqui, constou 97, mas na verdade essa lei é de 1996. Denis, uma outra pergunta. Imagine o seguinte, eu invento uma caneta que é invisível. Eu invento uma caneta que é invisível, e aí o que eu faço? Requeiro a patente no Brasil. Será que eu terei que também requerer a patente nos outros países? A resposta é sim. Para que eu possa ter a proteção à minha invenção nos Estados Unidos, por exemplo, eu, além de requerer a patente no Brasil, eu também terei que requerer a patente nos Estados Unidos. Ah, mas eu também quero proteger essa minha invenção na Bélgica. Eu também vou ter que requerer a patente dessa invenção lá na Bélgica. Denis, mas qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Vejam que os países que são signatários da Convenção de Paris formam a chamada União de Paris. Então, em relação aos países que fazem parte da União de Paris, que são signatários da Convenção de Paris, funciona o seguinte: a partir do momento em que eu requeiro a patente de uma invenção num desses países, eu tenho a prioridade para requerer a patente dessa invenção nos outros países dentro do prazo de 12 meses. Então eu requeri a patente da invenção X no Brasil. Eu vou ter o prazo de 12 meses para requerer a patente dessa invenção em outros países que façam parte
da União de Paris. Este dado é extremamente importante. Vejam que além da novidade, um segundo requisito para a patenteabilidade de uma invenção é a atividade inventiva. Isto é, a invenção tem que ser produto de ato absolutamente criativo e pessoal do inventor. Ela não pode decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Então, imaginemos os senhores, né, que eu aqui, às vezes eu me desentendo com a minha canetinha aqui, tá? Mas vamos imaginar, né, que eu peguei essa canetinha aqui da Giovana, da minha filhinha, e digo o seguinte, olha, eu inventei este lápis. E aí vocês viram e falam, para, Denis, para. Primeiro, não há novidade, porque o conhecimento para a produção desse lápis já é público, um monte de gente já sabe. E segundo, na realidade, isso que você inventou não tem nenhum caráter inventivo. Você não criou nada novo. Ah, para aí, não, você não está falando sério. Respeite o deles, porque dê uma olhada. Na verdade, esse lápis, ele é um lápis diferente. Ele é um lápis que tem o Bob Esponja na ponta. Vejam, senhores, que um lápis que tenha um Bob Esponja na frente, na ponta, perdão, não é um ato de invenção. Pelo menos não é do ponto de vista do conceito de invenção. É tão somente uma maneira evidente, já existente, que existia, né, de eu produzir um lápis e eu, para adornar esse lápis, eu coloquei esse Bob Esponja na ponta. Vejam, senhores, que não houve atividade inventiva. Podemos discutir se houve uma nova forma plástica ornamental nesse lápis e pode essa forma ornamental ser registrada como design ou desenho industrial, aí é uma outra discussão. Mas como invenção não pode ser patenteada, por quê? Porque não há atividade inventiva. Vejam, aqueles que gostam de física, né? E normalmente o estudioso de direito adora a física, né? E nós nunca podemos nos esquecer das sábias palavras de Ives Gandra da Silva Martins, quando ele afirma que o operador do direito, o jurista, ele deve ser um cientista universal. Nós não podemos nos tornarmos elementos de um mundo enclausurado, que é o mundo da norma jurídica. Na verdade, a norma jurídica, ela incide sobre fatos. E esses fatos podem estar relacionados às mais diversas áreas do saber. Então pode estar relacionada à engenharia, à medicina, a qualquer outra área do saber, à química. E eu, muitas vezes, no sentido de defender uma interpretação X ou Y para um determinado dispositivo de lei e buscar aplicar a norma jurídica a um caso concreto, muitas vezes eu, operador do direito, tenho que buscar conhecimento em outras áreas do saber, né? Fechamos aí parênteses. Mas vamos imaginar algo, né? Antigamente, quando se tinha que se dar torque, né? Na verdade, quando se tinha que apertar, por exemplo, um parafuso que tivesse uma arruela, o que acontecia? Se aquele parafuso fosse muito grosso e fosse muito duro para, na verdade, conseguir rosquear, poder rosquear a porca, né? O que acontecia? Antigamente eu tinha um objeto bem pequenininho para eu apertar essa porca no parafuso, né? O que se percebeu? Se percebeu que na física existe o chamado momento. O momento é a força gerada o trabalho gerado
por uma força aplicada a uma determinada distância. Então, se por exemplo, eu for apertar essa rosca com uma chave de 10 centímetros, eu tendo a ter uma dificuldade muito maior do que se eu estiver trabalhando com uma chave que tenha 30 centímetros. Por quê? Porque quanto mais distante for essa alavanca, a ponta da alavanca, em relação ao objeto que deve ser torqueado, que deve ser forçado, eu com uma menor força, eu tenho condições de gerar um maior trabalho, um maior resultado aqui na porca. Então imagine que alguém inventou essa chave e de repente eu falo o seguinte: não, você inventou uma chave de 30 centímetros, né? Eu vou inventar uma chave de 40 centímetros, porque aí fica ainda mais fácil de eu realizar esse procedimento. Ora, que atividade inventiva teve nisso que eu criei? Já se sabia que, aumentando a distância entre o ponto da força na alavanca e o local da outra ponta dessa alavanca, com a mesma força impressa na ponta dessa alavanca, eu vou ter uma maior força de torque naquela rosca. Vejam que não houve uma atividade inventiva. Simplesmente o que eu apresentei é uma conclusão óbvia daquilo que já era de conhecimento de todos. Não havia ou não há atividade inventiva. Terrível a minha explicação sobre momento, né? Sobre torque, mas por favor, tentem abstrair isso daí e absorver exatamente a mensagem, que é no sentido de que se aquilo que eu criei é tão somente uma decorrência de um conhecimento que já é de muitas pessoas, não houve atividade inventiva. É o que nós temos no artigo 13 da Lei 9279. O artigo 13 determina o seguinte: a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Isto é, na verdade, aquilo que eu, entre aspas, criei é tão somente uma maneira óbvia daquilo que todos já sabem. Então não há ali uma atividade inventiva. Prossigamos. Terceiro requisito para que uma invenção possa ser patenteada é o requisito da industriabilidade, da aplicação industrial. Para que uma invenção ela possa ser patenteada, é necessário que ela possa ser fabricada. É necessário que essa invenção seja útil para o homem. Então imaginemos que eu crie algo que só vai exercer a sua função num ambiente que não é o ambiente terreno e provavelmente somente em Marte dará certo o funcionamento daquela minha invenção. Vejam, senhores, que para nós aqui terráqueos, essa invenção não vai ter utilidade nenhuma. Não vai poder haver a fabricação desse objeto inventado, não vai poder haver a fabricação dele no Brasil, na Terra, e não vai poder haver a sua produção de acordo com os elementos que hoje a nossa indústria tem. Então, para que uma invenção ela possa ser patenteada, é necessário que essa invenção possa ter uma aplicação industrial. Isto é, que essa invenção possa ser fabricada e utilizada pelo homem. É o que consta do artigo 15 da Lei de Propriedade Industrial. O artigo 15 determina que a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de
indústria. Então o artigo 8º determina que para que uma invenção possa ser patenteada é necessário a novidade, a atividade inventiva e a industriabilidade, a aplicação industrial. E aí vem o artigo 5º e especifica para nós o que vem a ser essa industriabilidade, o que vem a ser a aplicação industrial. Tranquilos? Então vejam, senhores, que do ponto de vista teórico não é tão complexo assim, mas em situações práticas nós podemos ter grandes lides, grandes controvérsias, no sentido de uma determinada invenção já estar ou não compreendida no estado da técnica quando ela foi levada a depósito, a requerimento de patente. E ocorrem muitas discussões nesse sentido. Prosseguindo. O quarto requisito para que uma invenção possa ser patenteada, o quarto requisito é um requisito negativo. Isto é, para que uma invenção possa ser patenteada, ela tem que estar desimpedida. Isto é, ela não pode se enquadrar em qualquer hipótese do artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial. Então vejam que o artigo 18 traz um elenco de hipóteses em que, apesar de existir a invenção, apesar de haver a novidade, apesar de haver a atividade inventiva, apesar de haver a industriabilidade, não é possível patentear essa invenção. Por quê? Porque a invenção, está se enquadrando numa das hipóteses do artigo 18 da Lei 9279 de 1996. Então, o artigo 18 da Lei de Propriedade Industrial determina o seguinte, artigo 18, não são patenteáveis as invenções, ou aquilo que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Então, vejam, senhores, se aquilo que eu inventei é contrário à moral, é contrário aos bons costumes, é contrário à segurança, é contrário à ordem pública e ou à segurança pública, essa minha invenção não poderá ser patenteada. Caramba, Denis, mas vamos lá. Será que aquilo que era considerado como moral e bons costumes em 1996 reflete a mesma coisa do que é moral ou de bons costumes agora, no século 21, agora nos anos 2020, Será que ainda há essa limitação moral? Isso é algo que nós temos que analisar caso a caso. Talvez algo que não pudesse, uma invenção que não poderia ser patenteada em 1996, porque era considerada contrária à moral ou aos bons costumes, hoje poderia ser patenteada porque o conceito de moral modificou-se, ou pelo menos o campo de normas de natureza moral, na verdade, acabou se reduzindo. Hoje nós temos uma maior liberdade de agir, de pensar, de ser, em relação ao que se tinha em 1996. Então vejam que interessante, Vejam como nós voltamos lá em Miguel Reale, nós voltamos à teoria tridimensional do direito, nós voltamos ao estudo do normativismo concreto, quando se fala que a norma jurídica é fato e ela também é valor. Então, norma-fator é norma-valor e também
fato. Vejam que os valores se modificam no decorrer do tempo. Então vejam que a interpretação de um dispositivo de lei de acordo com um determinado valor pode se modificar, porque aquele valor se modificou naquela sociedade. Né? E aí nós verificamos as situações de mutação normativa, de modificação da norma jurídica sem que haja uma modificação do texto de lei. O texto de lei continua o mesmo. O que se alterou foi tão somente a interpretação, em especial porque aquele valor que conduzia aquela interpretação antiga é um valor que se modificou ou que não existe mais. Também não é considerável patenteável invenções que se caracterizem como substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação quando resultantes de transformação de núcleo atômico. Então vejam, pessoal, aquelas substâncias, matérias, produtos que são obtidos através ou a partir de transformação de núcleo de átomos não podem ser patenteados. Também são impedidos de serem patenteadas invenções que se caracterizem como tendo, no todo ou em parte, seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos de patenteabilidade, isto é, a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial ou industriabilidade. Então, em termos de seres vivos, nós não podemos patentear um ser vivo. Ah, Denis, mas teve uma determinada fruta que é tipicamente do norte e nordeste do Brasil, que tentaram patentear essa fruta lá no Japão. Não se tentou patentear a fruta. O que se tentou foi registrar a marca referente àquela fruta, a como aquela fruta era denominada. Por quê? Porque fora as situações de produtos transgênicos, né, isso quer dizer, produtos geneticamente modificados, fora a questão de produtos de micro-organismos transgênicos, nenhum ser vivo pode ser patenteado, pessoal. Então vejam que para uma invenção se enquadrar como patenteável, é necessário que ela não incida em qualquer uma dessas hipóteses do artigo 18 da Lei 9279 de 1996. Prosseguindo, e o último tópico da nossa exposição de hoje. Prazo do direito de exploração exclusiva da invenção. Muitos podem estar se perguntando assim: será que a Coca-Cola, não enquanto marca, mas o produto Coca-Cola, será que ele é patenteado? E a resposta vai ser não. Por quê? Porque se ela fosse a Coca-Cola, o produto Coca-Cola, a invenção Coca-Cola, fosse patenteada, já teria passado o período em que o titular daquela patente teria o direito de explorar com exclusividade aquela invenção. O titular de uma patente de invenção tem um período para explorar com exclusividade a invenção, né? Que não necessariamente é sua, né? Pode ser inventado por um empregado meu, né? Que na verdade inventou aquele produto em razão do contrato que eu mantinha com ele para inventar
o produto. Vejam que eu requeri a patente, eu serei o titular da patente, o inventor é lá o meu funcionário, o meu prestador, meu colaborador, meu prestador de serviço. Eu sou o titular da patente. Eu não poderei explorar essa patente com exclusividade, somente eu, de forma eterna. Não existe um prazo. Que prazo é esse? Esse prazo, em regra, é de 20 anos. 20 anos a partir do momento do depósito. Então imaginem que aqui, nesse dia, tá? Vamos chamar de dia D. Nesse dia eu fiz o requerimento, de patente da invenção. Nesse dia eu depositei o meu requerimento de patente da invenção. Vejam que a partir desse dia, durante 20 anos, eu, em regra, tenho o direito de explorar com exclusividade essa invenção da qual eu sou o titular da patente. Tranquilos? Bom, mas e aí, Denis? Acabaram os 20 anos, acabou o período da patente. O que ocorre? O que ocorre é, terminado o período da patente, essa invenção ela vai cair em domínio público. Essa invenção vai acabar caindo em domínio público. Isto é, qualquer pessoa vai poder explorar isso que tinha sido inventado, sem ter que pagar um tostão que seja para o inventor ou para aquele que tinha a patente da invenção, patente essa cujo prazo já se esgotou. Então vejam, senhores, que se a fórmula da Coca-Cola fosse patenteada, primeiro, que uma das fases do procedimento de patente é a publicação. Isto é, ocorre uma publicação daquela invenção. Todos passam a conhecer daquela invenção. Isto é, todo mundo, se fosse requerida a patente da fórmula da Coca-Cola, depois todos teriam conhecimento, quando da publicação, todos teriam conhecimento a respeito da secreta fórmula da Coca-Cola. E depois de terminado o prazo da patente, qualquer pessoa poderia produzir de acordo com aquela fórmula da Coca-Cola, sem ter que pagar royalties, sem ter que pagar qualquer valor, aquele que antes detinha a patente da invenção produto Coca-Cola. Por isso que há algumas invenções em que o inventor, por exemplo, ele resolve manter em segredo a forma de se chegar àquele produto, prefere manter em segredo a requerer a patente. Porque mantendo em segredo e não permitindo que ninguém descubra esse segredo, sem saber como produz, ninguém vai conseguir produzir. Agora, se for requerida a patente, essa fórmula ela vai ser publicada. E a partir do momento em que é publicada, todos vão ter conhecimento. E após o término do período de patente, o que vai acontecer? Qualquer um vai poder utilizar-se daquela fórmula para a produção de bens e venda desses bens sem ter que pagar um tostão que seja ao antigo detentor dessa patente, o antigo titular dessa patente. Por quê? Porque essa invenção já caiu em domínio público. Agora, o que acontece, pessoal, é o seguinte: às vezes você requer a patente, aqui a gente tem o requerimento da patente, e demora um baita de um tempão para que essa patente seja concedida. Demora um tempão.
Então, é normal, às vezes nós compramos um determinado brinquedo ou algo parecido e a gente tem lá só a seguinte afirmação: PAT REC. Isso quer dizer patente requerida. A patente daquele produto que foi inventado, a patente já foi requerida, mas ela ainda não foi concedida. Por quê? Vejam, pessoal, essas são as fases do procedimento para a obtenção de uma patente. Primeiro, é feito um requerimento de patente da invenção. Esse requerimento é bastante complexo. Deve ter descrição pormenorizada daquilo que foi inventado, inclusive com desenhos demonstrativos. Deve ser demonstrado que não se encontra no estado da técnica. Há uma série de requisitos para esse requerimento. Uma vez feito o requerimento, o que acontece? Durante o período de 18 meses, esse requerimento de patente de invenção fica em sigilo. Durante 18 meses fica em sigilo. Até mesmo para verificar se outras pessoas não vão requerer a patente dessa mesma invenção. Terminados esses 18 meses, e mediante o requerimento da parte interessada, será realizada a publicação desse requerimento de patente. Depois de publicado, é requerido o pedido de exame, isto é, que os técnicos do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, realmente verifiquem se aquilo que foi inventado não estava na data do requerimento já no estado da técnica. Então vai ser feita toda uma análise, todo um exame, né? Até interessante, um documentário que foi realizado a respeito de um grande cientista, que é o Albert Einstein. Nós tivemos lá na história dele que durante um período ele trabalhou realizando exames de pedidos de invenção. Né? Então o objetivo ali dele, enquanto técnico daquele departamento, era analisar se aquela invenção cuja patente estava sendo requerida, se já havia uma invenção igual àquela ou não, né? O chamado exame. Depois desse exame, nós temos a decisão. A decisão será pelo indeferimento ou pelo deferimento dessa patente, desse requerimento de patente da invenção. E dessa decisão cabe recurso administrativo. Então vejam, senhores, que todo esse procedimento para obtenção de patente pode levar um baita tempão. Por isso que a regra do artigo 40 é a seguinte: o prazo da patente de invenção será 20 anos da data do depósito ou 10 anos da data da concessão, data da concessão da patente. Imaginem o seguinte: eu requeri a patente, aqui teve o depósito da minha invenção, tá? Então aqui teve o depósito da invenção e por algum motivo demorou 15 anos para ser deferida essa patente. Essa patente foi deferida 15 anos depois que eu requeri essa patente. Pergunto para vocês, qual vai ser o tempo maior? 20 anos a contar da data do depósito, da data do requerimento da patente, ou 10 anos contados da data da concessão da patente? Vejam que se eu contar da data da concessão da patente 10 anos, 10 mais 15 teria 25 anos. Se eu contasse a partir do depósito, teria somente 20 anos. Vai prevalecer aquele prazo que for mais favorável
ao titular dessa patente. 20 anos a contar do depósito ou 10 anos a contar da concessão. Agora, que fique muito claro, pessoal, para que haja manutenção desse direito de exploração exclusiva da invenção, para que se mantenha a patente, é necessário que o titular proceda ao recolhimento anual das taxas competentes. É necessário também que ele, titular dessa patente, realize a industrialização desse seu bem inventado, dessa sua invenção. Por quê? Porque se eu simplesmente obtenho a patente de uma invenção, guardo essa patente para mim, não permito que ninguém produza aquilo que foi inventado, nós podemos ter uma situação de licença compulsória de produção desse bem inventado, ou então nós podemos ter até uma situação de perda da patente, matéria que nós vamos estudar nas nossas próximas aulas. Então nós paramos por aqui hoje, agradeço por demais a atenção dos senhores e até a nossa próxima aula.